Olá, muito bom dia. Agora 10 horas 2 minutos, horário de Brasília. Vamos começando aqui pela Jovem Pan, mais uma edição do nosso sua revista radiofônica matinal. Hoje, sexta-feira, 26 de maio de 2017. De olhos bem abertos, juiz Sérgio Moro absolve mulher de Eduardo Cunha, a jornalista Cláudia Cruz, em processo no qual ela era acusada de ter se beneficiado de propina desviada da Petrobras. O fogo da paixão, a terapeuta sexual Paula Napolitano revela qual é o segredo para um bom relacionamento. Será que é o que você está pensando aí? Se liga no Moments, os assuntos mais quentes, as melhores frases, os memes mais hilários. Hoje é dia de conferir os destaques da semana no Twitter. É óbvio que um deles é o Trump tentando dar a mão pro Papa Francisco, né? Essa foi sensacional. Isso aí, Edi. Eu vi, Nossa, foi muito bem bolado. É muito bem feito, inclusive, porque tá tudo certo ali, né? Não, é demais. Foi muito legal mesmo. Aquela pegadinha e tentativa, né? Com o dedinho e aquele tabefe ali. Teve muito meme, né? Aquela foto de todos ali que misturaram com personagens do Iluminado. Sim. Foi muito maravilhoso também. Boa. Esses são alguns destaques do Morning Show dessa sexta-feira, que tá só começando. Paulinha, hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira, o que é? Dia de balada, de fuá-fuá. Nossa, que jovem. A nossa equipe multidisciplinar aqui de criação criou um festival, sabia? Nossa. É o Festival de Cantadas do Morning Show. Nossa. É, sexta-feira, acho que tem a ver. Vai dar um help aí pros menos criativos. Vamos convidar aqui os ouvintes e as ouvintes do programa a mandarem pra cá a melhor cantada, ou a pior também, tá valendo, tá bom? Pode ser uma cantada que você tenha dado, aquela que você tomou, ou mesmo que você nunca, tenha usado. Não tem problema não. Grave uma mensagem em áudio ou em vídeo no Capricho e mande pra cá. 11 931 17 1009. Vamos levar as melhores e, claro, também as piores ao ar daqui a pouquinho. E você que participa concorre à nossa camiseta. Falado? E aí, presidente? Falado? Bom dia, meus amigos. Tem alguma cantada aí que você queira contar? Você sabe que eu conquistei a Marcela? Como foi? Eu cheguei nela e perguntei assim, seu nome é Tamara? Ela, não, por quê? Eu falei, porque você tá maravilhosa. Aí ela ficou encantada por mim. Essa estaria na prateleira das ruins, Nossa, que ótimo, presidente. Sempre arrasando. Gostou, Paula? Muito, muito. Na sequência, mandou ela no supermercado e... Não, ela tava no supermercado nessa hora, já- com a ela lista. Ela já estava. Isso. E aí no Twitter, hein? Eu vou junto com você, Edgar, porque eu acho que no Twitter isso vai virar uma farra, isso vai virar uma festa. Hashtag Festival de Cantadas. Pode nome, postar Festival aquele de gif, Cantadas. aquele meme. Não é bom? Festival de Cantadas parece uma coisa nacional, Isso. internacional. Acho que tem potência pra chegar ali nos assuntos mais comentados desse Brasil. Boa. Eu quero muita cantada aqui no hashtag Festival de Cantadas. Quero ver do que é que vocês são capazes, tá? Eu vou analisar vocês, vou julgar vocês, aquelas loucas. Não, tô brincando. Ô, Então Paulinha. vamos lá. Oi, querido. Você que gosta de filme, entre Star Wars e Star Trek, eu prefiro estar com você, velho. Gente! Foi boa essa. Foi fofo. Gostou da pena. ou não? Foi Obrigada. Você quer uma cantada ruim? Você é o rei da cantada ruim, Arcon. Então vamos lá. Vai. Close your eyes and I'm... Porra, meu! Entenderam? Sei lá. Ainda bem que é sexta, amanhã a gente não tem que falar com ele, sei lá. Bom, no mais pra essa abertura aqui, pra esse começo de Morning Show, é convidar você a curtir a nossa página no Facebook, JP Morning Show, e se inscrever no nosso canal no YouTube, youtube.com/morningshowjp. Além do streaming ao vivo, você tem acesso a todos os vídeos, a todas as entrevistas que já passaram aqui por este Morning Show. Começou mal hoje, vamos tentar melhorar aí. Te convido a passar a próxima hora e meia colado aqui na Jovem Pan com a gente. Vamos lá, a gente abre o noticiário com o quê? Política. O presidente Michel Temer fez ontem o seu terceiro pronunciamento público desde o início do novo capítulo da crise política, que veio em decorrência da delação da JBS. Vamos ouvir um trechinho dessa entrevista, desse pronunciamento do presidente Michel Temer. Meus amigos, o Brasil não parou.
E não vai parar. Continuamos avançando e votando matérias importantíssimas no Congresso Nacional. As manifestações ocorreram com exageros, mas deputados e senadores continuaram a trabalhar em favor do Brasil e aprovaram número expressivo de medidas provisórias, 7 em uma semana. E a reforma trabalhista avançou no Senado, expressão, portanto, do compromisso em superar a crise. Aprovamos matérias vitais para o país, como, por exemplo, a regularização fundiária. Há milhões de brasileiros que vivem sem a posse legal de sua casa ou de seu pequeno lote de terreno. Agora, isso mudará. O governo vai entregar a escritura para famílias carentes de todo o país. Zé Maria Trindade, a divulgação e o conteúdo desse vídeo faz parte de uma estratégia aparentemente bem costurada aí, né? Isso a gente vai saber logo mais. Que estratégia é essa, Zé Maria? Bom dia para você aí em Brasília. Pois é, a estratégia de permanecer no poder, a famosa cola, né? Colar o presidente na cadeira aqui, contando com a falta de um opositor forte. Olha, sobre cantada, eu queria dizer aqui, Edgar, que na política também existem cantadas, viu? Eu vou te contar uma. Conta uma. Tancredo Neves assumiu o governo de Minas Gerais e quando alguém chega ao poder, os percevejos de gabinete também se aproximam, né? E ali o deputado de Minas Gerais, Brito Leite, o nome dele, começou a plantar notinhas de que ele seria o secretário de Justiça do governo Tancredo Neves, plantando notinha nos jornais. Aí, num determinado momento, depois que já tinha publicado, ele chegou no Tancredo, aí vem a cantada. Governador, a imprensa está dizendo que eu vou ser o secretário de Justiça. Aí o Tancredo bateu na perna dele e falou assim, disse que eu te convidei que você não aceitou. Então, são as cantadas para ser ministro, a cantada é diferente, né? Os políticos só pensam naquilo. Agora, sobre o presidente Michel Temer, Edgar, a pergunta que você me fez, é o seguinte, muita gente acredita aqui que o processo só vai mesmo andar quando houver um nome e consenso. Vários estão sendo trabalhados. Tasso Gereissati, que foi a São Paulo conversar com o PSDB de São Paulo, está conversando com vários partidos. O próprio Rodrigo Maia, ontem, num jantar, nós telefonamos a um ministro, isso por volta de 11 horas. Onde o senhor está, ministro? Estou aqui no Rodrigo Maia, quer dizer, já há um trabalho para o Rodrigo Maia assumir a presidência, né? E do Palácio do Planalto, o grupo palaciano tem certeza de que o presidente pode ficar e que não vai renunciar. O ministro Antônio Embaçaí disse até a Tucanos de que se trata de uma chuva passageira e que daqui a alguns meses o presidente Michel Temer vai governar e ninguém nem vai se lembrar disso. Então, a situação é a seguinte, o presidente Michel Temer se aproveita sim da falta desse nome e de um consenso para tentar continuar na presidência. Olha aí, Trindade, enquanto o presidente Temer tenta manter a cabeça ali, né, eu diria até as narinas, né, porque o negócio tá brabo, né, fora d'água, há uma movimentação querendo levá-lo aí para as profundezas. A OAB protocolou ontem na Câmara um pedido de impeachment do PMDBista. Ellen, traz os detalhes pra gente, por favor. Pois é, o Cláudio Lamáquia, que é o presidente da OAB Nacional, foi ontem fazer protocolar esse pedido, como você falou, e ele pede não só o impeachment, mas como pede também que Temer fique inabilitado de exercer o cargo público por 8 anos. É um pedido que a OAB já fez no ano passado em relação a Dilma Rousseff e que mais, né, teve um apoio forte, porque a votação da OAB para decidir se iria ou não estar aí a favor do impedimento do presidente, que ocorreu no último final de semana, foi votado ali junto os estados e o Distrito Federal, e 24 estados mais o Distrito Federal votaram a favor. Só o Amapá que se posicionou contra o pedido de impedimento. O que eles estão usando como base é a gravação da conversa do Temer com Joesley lá no Jaburu, mas não é só. Eles dizem que usam aí como embasamento também os depoimentos que estão no inquérito e as declarações que Temer deu depois de tudo isso. Quer dizer, as entrevistas que o presidente deu,
recebeu os depoimentos, os pronunciamentos do presidente. Aliás, zeramos a plaquinha, né? A gente estava fazendo plaquinha, 48 horas sem pronunciamento, 72. Ontem zeramos a plaquinha, aí tivemos novo pronunciamento. Isso tudo embasou o pedido de impedimento da OAB. E o que a OAB diz? Bom, que o presidente comete aí algumas condutas e crimes de responsabilidade dentro dessas condutas. Por exemplo, que o Temer, ao não divulgar a agenda, fazer esse encontro sem divulgá-lo na agenda oficial, está ferindo o Código de Conduta Ética dos Agentes Públicos. Que o Temer dá a entender ali nessa conversa uma promessa de favorecimento à JBS, o que é outra infração, quando ele diz que pode ali nomear um presidente para o CAD que seja de interesse da companhia. Que o presidente Michel Temer também faz aí uma omissão, né, da competência dele, quando ele ouve do Joesley, uma prevaricação, quando ele ouve do Joesley lá, que o Joesley tinha na mão juízes e procuradores e não faz nenhuma denúncia em relação a isso. Então, todos esses atos juntos, mais aquilo que o Temer vem dando em declarações, né, de que na verdade foi ingênuo, em nenhum momento dizendo que o que ele fez foi uma prevaricação, não, eu fui ingênuo de cair nisso, tudo isso leva ao presidente a não ser compatível com o cargo que ocupa. Quando foi protocolar isso na Câmara, houve um tumulto, né? O presidente da OAB disse que chegou lá, tinham que entrar para uma portaria, daí na hora mudaram a portaria que tinha que entrar, tinha muita gente com ele disse que entendeu que houve ali uma tentativa de dificultar o processo, o procedimento de protocolar. Não citou o nome do Rodrigo Maia, mas deu a entender que havia uma tentativa dos parlamentares de dificultar o ato em si de protocolar o impeachment. O Rodrigo Maia já foi explícito quanto a isso, ele disse assim que os parlamentares não estavam muito simpáticos a colocar ali a situação. E eu queria deixar aqui, encaminhado para o Zé, que está lá na trincheira, se o Zé acha que esse pedido pode prosperar de alguma maneira. Tem outros pedidos aí, mas é claro, a OAB tem uma importância histórica, né? Quer dizer, um pedido da OAB é realmente relevante. Você acha que pode, por ser OAB, Zé, e com toda essa resistência aberta do Rodrigo Maia nessa história, prosperar de alguma forma esse pedido aí? E aí, Zé? Pois é, salve, Ellen. Olha, eu acompanhei, foi uma confusão, viu? Muita gente, foi muito difícil, a cobertura muito difícil, porque vieram veículos de comunicação de outros estados e também os veículos das instituições, da Ordem dos Advogados do Brasil. Então virou um trabalho físico, mais do que um trabalho intelectual. Mas por ser a Ordem dos Advogados do Brasil, merecia-se uma atenção especial. O presidente Rodrigo Maia mandou dizer que não deixou os advogados chegarem ao Salão Verde, que é ali a antessala da presidência e do plenário. E mais, limitou a 35 o número de pessoas que poderiam entrar no Congresso Nacional para o registro. E levaram para o subsolo, para o protocolo geral. E foi assim, né, esse protocolo. E no final ainda barraram os advogados, eram 300 advogados que estavam ali, porque além da Ordem dos Advogados do Brasil, estavam os presidentes das ordens dos estados, que foram barrados também. E o presidente Rodrigo Maia não recebeu, ficou no protocolo geral, tirou a fotografia lá no protocolo geral. Eu fiz as 3 petições da OAB, eu cobri. A primeira foi no Salão Verde. Devo confessar que eu minimizei ali na hora, nós armamos aquele sistema de transmissão da Jovem Pan no Salão Verde, e no final tive que ficar abraçado com a mesa, porque tinha muita gente, subi na cadeira, né? Foi quando o Ibsen Pinheiro disse que o que o povo quer, essa casa acaba fazendo, né? E o impeachment de Collor. Aí depois o da Dilma, foi o segundo da OAB. E agora o terceiro, né, que nem foi recebido, ficou no protocolo geral. 16 pedidos de impeachment contra o presidente Michel Temer estão na Câmara dos Deputados. São 14 depois da revelação da delação premiada da JBS. Ninguém aqui, Ellen, conta com a possibilidade de impeachment, não. Eles acham esse processo longo demais. Pode demorar 6 meses. Ou mais, se o presidente não colaborar. Então, eles estão procurando mesmo outra saída que não o impeachment.
Tá certo, Trindade. Obrigado pelas tuas informações. A gente percebe que quanto maior a crise, mais sofre o mobiliário em Brasília, né? O bom é que as bancadas são presas no chão, né? Porque senão cadeiras, bancadas já teriam voado aí. Pelo menos supapos estão garantidos, né, Trindade? Obrigado pela tua... As excelências estão descontroladas. Estão descontroladas. Valeu, Trindade. Bom trabalho. Esse é Zé Maria Trindade falando com a gente diretamente de Brasília. Agora vamos ao Rio de Janeiro. No domingo será realizado em Copacabana um show para pedir a saída de Michel Temer e a convocação de eleições diretas. Rodrigo Viga, quem subirá ao palco aí em Copacabana? Bom dia. Viga? Aqui com a gente, Ed. Tá aqui com a gente... Rodrigo Viga. Alô, Viga, tá me ouvindo? Não, vamos tentar de novo. Caiu? Caiu, vamos tentar a conexão com o Rodrigo Viga. Vamos passar aqui adiante. Daqui a pouco a gente fala com o Viga, né? Mas a gente já pode adiantar aqui que para haver eleições diretas, o presidente Temer tem, obviamente, que sair do cargo, né? E é necessário, então, a aprovação de uma emenda à Constituição, motivo pelo qual o tema é tão controverso. Aí tem muitas opiniões diferentes, divergentes quanto a isso. E sabe a quem isso pode interessar? Quem vai responder é Augusto Nunes. Bom dia, Augusto. Bom dia, Edgar. Bom dia, meus queridos companheiros do Morning Show. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Edgar, a tentativa de ressuscitar o slogan Diretas Já, que descansa em paz desde os anos 80, é mais uma prova de que os devotos de Lula resolveram fugir do século XXI para refugiar-se no passado. Tanto assim que ainda hasteiam bandeiras do século XIX, sonham com a reconstrução do Muro de Berlim, chamam até integrantes e guardas municipais de, aspas, agentes da repressão. É compreensível que, desde esta quarta-feira de violências em Brasília, estejam confundindo as Forças Armadas do Brasil Democrático com os militares da ditadura. Alguém precisa contar aos órfãos da Revolução Soviética que, em 1964, os generais de 2017 ainda usavam calças curtas, ou estavam no berçário, ou nem haviam nascido. É isso, Edgar. Aí, Augusto Nunes, agora sim, vamos ouvir o Rodrigo Viga, lá do Rio de Janeiro, onde está sendo preparada uma apresentação, um show, uma reunião em torno, né, da proposta de eleições diretas, né, através dessa PEC. Aí vamos ver o que o Viga, quem é que vai subir ao palco. Você viu, Viga, que segundo o Augusto aí são pessoas que querem fazer uma ligação com fatos do passado e que hoje não fariam tanto sentido. Quem é que vai estar se apresentando aí em Copacabana? Bom dia, Viga. Fala, Ed Sem Boi, tudo bem? Ed o quê? Sem boi, não tem free boi? Você tem o sem boi. Total, free sem boi. Você não pega as pegadinhas, não, pecuarista, essa coisa, esse tipo de pecuarista. É o Ed como agroboy, não dá pra pensar muito, agroboy. Já pensou? Já pensou de agroboy? A brincadeira é de free delivery boi. É de sem boi. Sem boi, tá bom. Beleza, entendi. Beleza. Manjou? Essa aí, eu imagino que essa aí foi meio igual a cantada aqui que o Arcon contou pra gente aqui, que aliás é o tema da nossa hashtag hoje. Como é? A cantada é boa, não? Foi ruim essa, vai, Vigar. Mas às vezes cola, né? Às vezes o cara é boa pinta, manda mal e pimba, ripa na chulipa. Ô, meu caro Edgar, meninas da mesa, beijos pra vocês, pra os rapazes aí. Apenas um aperto de mão, mas sem muito calor, por favor. No próximo domingo, nós teremos na tradicional praia de Copacabana, nas areias da praia de Copacabana, vamos dizer assim, um show misto, se é que a gente pode assim definir, envolvendo aí a classe artística, cultural. Esse movimento é liderado pelos partidos de esquerda aqui do Rio de Janeiro, diga-se de passagem. Quem foi o artífice dessa ideia foi o candidato a prefeito do ano passado derrotado, o Marcelo Freixo, que é do PSOL e que continua sendo deputado estadual do Rio de Janeiro. Ele tem outras ambições políticas. Ele começou a amealhar, começou a juntar e contactar aí a classe artística, pessoas do meio cultural, cantores, compositores,
e promete agora um grande movimento no próximo domingo nas areias da praia de Copacabana, que tem como pano de fundo esta ala que está tentando defender aí o movimento das diretas já. Então quem vai participar, foi o que você me perguntou. Dizem que o Caetano Veloso lá estará. Eu tenho cá as minhas dúvidas. Vai ter Criolo, vai ter Benegão, vai ter Maria Gadu, a turma que está engajada, vinculada a este movimento, assim como o pessoal do meio artístico, como o Wagner Moura, que é muito colado no deputado estadual, o Gregório do Viver. Enfim, a promessa é de se reunir pessoas, mais uma vez, para, primeiro, levantar novamente a bandeira do Fora Temer e defender esse outro movimento como pano de fundo de direta já. Enfim, um showmício nas areias da praia de Copacabana. Inclusive, neste sábado, nós teremos uma espécie de uma van premier, só que silencioso. A exemplo do que fez em Brasília, esta semana lá, quando tivemos tumulto, depredação, atos de vandalismo, confusão e coisa e tal, uma ONG aqui do Rio de Janeiro, Rio de Paz, vai fincar, vai cravar nas areias da praia de Copacabana mais de 500 máscaras com cara de pau. Essas mais de 500 máscaras representam os nossos políticos, os nossos congressistas, deputados estaduais e também senadores da República. Mas vamos devagar, devagarinho, despacito, devagar, pouquinho, meu caro Edgar. Falado, esse Rodrigo Viga falando com a gente direto do Rio de Janeiro. Ainda na política, o Supremo Tribunal Federal confirmou: os acusados de matar o cinegrafista Santiago de Andrade em 2014 vão a júri popular. Esse caso se tornou emblemático, né, Vini? Sim, Edgar, ele que foi atingido por um rojão durante na cabeça uma manifestação, né? No centro do Rio de Janeiro em 2014, uma manifestação contra o aumento nas tarifas de ônibus. Então o STF determinou aí que estes dois acusados da morte do cinegrafista Santiago Andrade da TV Bandeirantes, o Caio da Silva Souza e o Fábio Raposa Barbosa, vão a júri popular, né? Negou o habeas corpus aí para os dois. Os advogados dos dois queriam a suspensão do julgamento no tribunal do júri, alegando que há outros recursos a serem apreciados antes e que a praxe não é que apenas um juiz, no caso Gilmar Mendes, tome esta decisão, né? Tem a conclusão do caso. As investigações concluíram que o Fábio recebeu o rojão do Caio, acendeu e disparou, né? Eles foram presos alguns dias depois da morte do Santiago Andrade. São acusados de homicídio doloso, quando não há intenção de matar, e qualificado pelo uso de artefato explosivo. Eles passaram 1 ano na cadeia e hoje estão soltos, mas usando tornozeleiras eletrônicas. A Vanessa Andrade, que é filha do Santiago Andrade, que se manifesta sempre nas redes sociais, ontem também deu entrevista para o Jornal Nacional, que fez uma matéria sobre o caso, e disse que espera, né, que isso realmente seja concluído o mais breve possível para que os dois assassinos, considerados assassinos do pai dela, sejam julgados e tenham aí uma pena definitiva, Edgar. Falado, Vini. Vamos mudar o rumo da prosa aqui? Vamos falar agora de cinema? Quer dizer, não é bem cinema, né? Porque olha só como as coisas estão hoje em dia, né? O filme novo do Brad Pitt foi disponibilizado hoje, mas só na internet. Paulinha, explica essa história, pelo menos aqui no Brasil, né? Isso aí, Ed. War Machine, filme novo do Brad Pitt, pra gente na Netflix. Não vai estar passando aí nos cinemas não, e muito provavelmente em vários países também só na Netflix. Eu até liguei hoje pra eles e perguntei, mas não vai ter estreia em cinema? Porque tem aquele lance de prêmio, né, Ed? Se o filme não chega no cinema e faz a estreia em algum outro meio, ele não pode ser considerado para prêmios. Aí eu soube que vai ter uma estreia em poucas salas lá pelos Estados Unidos. O filme, então, tem o Brad Pitt, Emory Cohen, Topher Grace, Tilda Swinton, Ben Kingsley. É um filme de um diretor que se chama Dave Michaud, que é o mesmo de um outro filme chamado Reino Animal. E traz uma história aí de um general americano que ele é super confiante, assim, sabe? Ele é tipo meio herói de guerra, assim, depois de liderar as forças da OTAN no Afeganistão. E aí ele tá lá todo confiante com suas tropas, fazendo aquela ponte com, né, Washington, trazendo gente pra guerra e tal. Mas parece que vai ter um probleminha na vida dele, causado exatamente por um jornalista determinado a publicar
a verdade. Então, War Machine, já disponível na Netflix. Você que gosta do Brad Pitt, um filme de guerra. Aviso, tem pitadas de humor negro nesse filme também, viu, Edgar? O que faz dele um projeto mais ousado. E aí, uma boa coisa da Netflix, né? Sem essa pressão de dinheiro voltar na bilheteria e tal, a Netflix tem conseguido financiar filmes diferentes, mais ousados, que talvez não conseguissem aposta de grandes estúdios para ir, ou talvez até fossem para o cinema, mas acabassem decepcionando com a bilheteria, porque, enfim, não são esses filmes blockbusters que vão trazer muita grana. Então, tá meio mudando o cenário e é complexo de entender, né, Ed? Porque do outro lado você tem, por exemplo, a Amazon, que também fornece streaming, mas que, por exemplo, lança os seus filmes nos cinemas. Manchester à beira-mar foi para os cinemas, trouxe grana de bilheteria e prêmio, trouxe Oscar, né, de melhor ator e também melhor roteiro original. Então, é uma coisa assim que ainda está se definindo agora. Como que a Netflix vai realmente se colocar? Vai se isentar mesmo de colocar os filmes no cinema e viver com a grana só dos produtores? Não vai ter esse dinheiro de volta? Sim. Ou vai fazer esse investimento, porque também custa colocar um filme em cinema. Você tem que fazer toda uma mise-en-scène, todo um lançamento, toda uma publicidade disso, muito maior do que um lançamento no streaming. Sabe que eu tô pensando, enquanto você fala, que o cinema agora passa pela mesma, digamos, situação em que a música passou um tempo atrás, os livros, né, com a publicação dos livros digitais, os livros, né, lidos em dispositivos móveis, né, e agora o cinema. Será que vai acabar? Porque teve aquela discussão, né? Ah, o livro vai acabar, o material físico, tá? Agora o cinema, as salas vão resistir, porque o mundo leva ao individualismo, né? Cada vez mais as pessoas estão reclusas nos seus cantos, acessando todos os produtos, né, de entretenimento e mídia via dispositivos móveis, né? Que é muito louco. E aí, ao mesmo tempo, as pessoas voltam a comprar vinil. Então, o ser humano é difícil de compreender, mas fato é que tem a galera que defende essa história de lançar só no streaming. Will Smith defendeu isso em Cannes e falou, olha, os meus filhos não deixaram de ir ao cinema porque assistiam na Netflix. Eles continuam tendo as duas experiências, mas a Netflix acaba popularizando. O próprio diretor desse filme, de War Machine, falou que... Outro dia ele estava fazendo uma lista, numa entrevista à Folha de São Paulo, tá publicada agora. Ele estava fazendo uma lista dos filmes que ele mais gostou na vida. E percebeu que muitos deles, ele mesmo tinha assistido em VHS. Não tinha assistido no cinema. E que pra ele não acha que é, tipo, menos bom o filme dele ser visto numa televisão e não ser visto na telona. Mas agora, ó, olha o que eu vou trazer aqui pra conversa. Existem gadgets já pra você acoplar no seu celular e que o seu celular se transforma num projetor. Então você, imagina só, você recebe um filme, você pode assistir em qualquer lugar, projetar onde você estiver. Você joga numa tela de 80 polegadas ali. Já é eu diria, um concorrente forte aí pra... que a experiência do cinema, ela inclui outras coisas, né? Claro, o cinema é uma experiência claro. E de compartilhar o filme com outras pessoas. E isso não dá pra você fazer... exatamente na sua casa. Mas aí é o que diziam também com o livro, né? O livro é uma coisa que é uma experiência, que você pega o livro, você abre o livro, tem um cheiro. Não, mas o cinema você compartilha com outras pessoas. Eu acho que isso é muito difícil de matar, né? Você pode assistir um filme sozinho, mas numa sala de cinema você tem a reação dos outros. Você tem uma outra... Você não tem interrupção, você tem uma outra... Claro. Enfim, uma outra vibe. É isso que, por exemplo, o Will Smith defende. Já o Almodóvar acha que, por exemplo, se assistir um filme que é na sua casa, que o filme é basicamente parte da mobília da sua casa, tira completamente né, o glamour e a coisa daquela produção. Agora, a verdade é que tem uma história financeira aí. Você vai abrir mão da bilheteria... Sempre, né? E de prêmio. E o Paulinho, a gente vai abrir mão de receber prêmio? Não dá pra concorrer ao Oscar se você não abre em cinema. Mas aí poderia haver um novo modelo de premiação. Eles teriam que mudar a regra, mas já se viu que não vão mudar, não estão propensos a mudar. Em Cannes reafirmaram, se não estrear, ano que vem não vai ter. Netflix, esse ano vamos deixar, tem 2 filmes aí. Agora o ano que vem tem que estrear em praças aqui. Tem que estar no cinema. Pro Oscar, o primeiro investimento da Netflix pra Oscar foi Beasts of No Nation. Aliás, um ótimo filme que está disponível lá na Netflix.
eles estrearam em 25 salas, em poucas salas, pra tentar ganhar prêmio. É a mesma coisa que acontece com publicidade já há então, mil anos, né? Que o cara cria produto, uma peça publicitária pra concorrer, exibe num horário lá X que ninguém vê. Tem que exibir. Só pra registrar como exibido. Pra poder concorrer. Né? Então, assim, tem esse lance de tentar concorrer, mas tem esse lance financeiro. Vai abrir mão mesmo de receber a bilheteria? Vai continuar investindo até em filmes que, enfim, mais ousados, que, enfim, talvez não trouxessem tanto dinheiro no cinema ou trouxessem muita pressão para aquele diretor? Isso é ruim, né? Porque é legal o cara investir no cinema independente, no que é o incerto. Não é legal? Eu acho que abre mais precedente pra arte, por exemplo. Só que a arte que vai ser exibida por streaming. Talvez a gente esteja falando de uma opção a mais, né? Que a gente vai ter aí num futuro bem próximo. E já é, né, na verdade. Talvez quem esteja fazendo, por enquanto, o melhor jogo é a Amazon, que ainda lança no cinema, faz parceria com outros distribuidores e coloca no streaming, enfim... Não sei, é um jogo bastante incerto, sabe? São passos aí Paulinha, que estão sendo sabe dados, o que me chamou a atenção? acompanhando. A gente até dividiu isso antes do programa, na hora que a gente tava fazendo a pauta, que parece que em algumas salas de cinema esse filme vai ser exibido nos Estados Unidos, no mesmo dia em que a Netflix o está disponibilizando para os clientes. E isso também não é comum, É uma loucura, antes, né? O cara tá com um filme na Netflix e também tá rolando no cinema. Mas poucos, talvez para qualificar para prêmio. A gente não conseguiu exatamente se ater em quantas salas, porque o escritório dele está fechado em Los Angeles. Mas fato é que é o seguinte, Ed, teria que estrear. Se quiséssemos habilitar aí uma indicação para Brad Pitt, teria que ser. Porque o que acontece? Antes, como é que era? Estreava no cinema e tinha um intervalo, meio que uma regrinha de 90 dias. 90 dias para ir para TV, para DVD, para alguma outra coisa. A Netflix, já quando entrou com Beasts of No Nation, deixou o pessoal do cinema muito incomodado, porque abriu em pouquíssimas salas e disponibilizou por streaming. Então, várias redes boicotaram. Falaram, não vamos pôr esse filme, nem queremos esse filme, porque vocês estão pondo no streaming no mesmo dia, não dá. Não dá, vocês teriam que respeitar os 90 dias. Então, assim, são muitas regrinhas, realmente o mercado tá mudando e aí vamos ver como é que as coisas vão se assentar. Mas hoje tem Brad Pitt, tá na Netflix e você assiste a hora que você quiser, tá? War Machine. Isso que foi bom, velho. Porque eu já sabia que ela ia falar desse filme, eu já assisti logo cedo. Você já tá vendo, já viu tudo, eu já não assisti dei spoiler. todo o filme. Então não fiquei surpreso com nada que foi dito aqui hoje. Que bom, que bom. Essa é a pergunta, então, que eu te faço, você gostou da pena? É muito bom, velho. O Brad Pitt é o baita do ator, velho. Ô, Paulinha, você tem uma colher aí? Não, querido. Eu tô dando sopa, hein? 10h34, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. É Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Segundo a Organização Mundial da Saúde, hoje existem cerca de 4 bilhões de pessoas vivendo em área de risco. Estima-se cerca de 390 milhões de infecções e 500 mil de pessoas hospitalizadas em estado grave por ano, globalmente. Só no Brasil foram reportados mais de 3 milhões de casos e 1.600 mortes nos últimos 2 anos. Esses são os números da dengue, uma doença imprevisível que pode afetar qualquer pessoa e pode evoluir para a forma grave. A prevenção é muito importante. Consulte seu médico sobre novas formas de proteção. Apoio Sanofi Pasteur. Seguindo no Morning Show, estamos com a hashtag aí, as cantadas, né? Nossa, pipocando, o Festival de Cantadas está em 4º lugar entre os assuntos mais comentados desse país, mas tem tanta cantada aqui, olha o Renato. Manda pra gente. Percebi que você só namora homens bonitos. Se quiser tentar algo diferente, estamos aí. Tem muita cantada. Robson, gata, não podemos ficar juntos. Por quê? Porque eu sou ateu e você é uma deusa. Tem coisas desse tipo acontecendo aqui na hashtag Festival de Cantadas. Boa, vai interagindo também pelo nosso WhatsApp, tá bom? Conta aí uma cantada, diga uma que você levou, uma que você deu, uma bem ruim, uma bem boa. A gente tá aguardando a tua participação em vídeo ou em áudio. 11 931 17 1009.
Vamos lá, o juiz Sérgio Moro absolveu a mulher de Eduardo Cunha, a jornalista Cláudia Cruz, em processo da Lava Jato. Faltaram provas, Ellen Brown, né? Pois é. Faltaram provas. Pois é. Pelo menos na avaliação do juiz Sérgio Moro faltaram as provas. Nossa. Porque uma coisa são as evidências de um crime, né? Outra coisa é você conseguir ali efetivamente provar que houve dolo, ou seja, que houve a intenção dela ao cometer o crime. Quando o Ministério Público Federal fez a denúncia e pediu que ela cumprisse pena em regime fechado, o que o Ministério Público Federal, essa era a única denúncia a crime, tá? Depois ela tem uma outra denúncia que é na esfera civil, mas na área criminal era a única contra ela. E o que o Ministério Público ia lá dizendo para o Sérgio Moro? Olha, essa senhora aqui teve lá contas no exterior, com dinheiro no exterior, em que ela fazia compras, né, com cartão de crédito, de artigos de luxo. Foram compras feitas na Suíça, foram compras feitas nos Estados Unidos. Ela fez compras de artigos de luxo. Ela pagava as contas mensais da família. Então, ela via que o estilo de vida da família dela era um estilo de vida que não era compatível com o orçamento do marido, que era um parlamentar. Quer dizer, ela em nenhum momento se questionou, peraí um pouquinho, meu marido ganha aqui um salário X. De onde vem essa grana, meu amor? E nós estamos aqui vivendo com uma quantia 5 vezes X. Ela é uma pessoa com um nível superior, uma jornalista, ela não é uma pessoa que desconhece o mundo. Então os procuradores argumentaram, ela tinha condições de questionar que aquele dinheiro não fazia sentido ali. E por isso os procuradores argumentaram que ela, sim, deveria estar sendo implicada ali criminalmente, não apenas como uma pessoa que usufruiu, mas como cúmplice de todo esse crime. Né? Ela era uma cúmplice de tudo isso que estava acontecendo ali. Ela foi favorecida através de contas na Suíça com dinheiro de propina que era de pelo menos $1,5 milhão de dólares recebidos pelo Eduardo Cunha na exploração de campos de petróleo em Benin, na África, que foi um campo que, aliás, no fim acabou não dando nada certo, não conseguiram explorar nada. Eram fraudes e propinas que ele recebeu aí nessa exploração. Bem, parte desse dinheiro, inclusive, ainda está na conta dela, viu? Parte desse dinheiro ainda está na conta dela na Suíça, não foi ainda bloqueado. Agora, o Sérgio Moro, quando deu a sentença ontem para ela, disse, olha, eu não tenho como comprovar no que o Ministério Público me entregou, não tem prova suficiente da intenção dela aqui de cometer um crime. Então, o que eu vou pedir é que essa quantia, que são 176 mil francos suíços, que estão lá depositados na conta dela, isso volte para o Brasil. Isso venha para o Brasil, que seja confiscado esse dinheiro. E aí o Sérgio Moro dá uma lição de moral nela na sentença. Ele diz o seguinte, que a acusada, a Cláudia Cruz, devia ter percebido que o padrão de vida levado por ela e os familiares era inconsistente com as fontes de renda do cargo público do marido. Que, embora tal comportamento seja altamente reprovável, ele leva à conclusão de que a acusada foi negligente quanto às fontes de rendimento do marido e quanto aos gastos pessoais. Só que não é possível condená-la. Ou seja, ele dá uma lição de moral, mas diz, tudo bem, você vai ficar aí livre para continuar gastando esse dinheiro que você tem. Você lembra do depoimento da mulher do Cabral, né? Eram presentes. Que eram, e que assim, não, ela acreditava ser o dinheiro presentes. Então, poxa, a conta aí na Suíça talvez já seja né? Só lembrando que dinheiro ilícito já é uma prova aí. Só lembrando que na ação civil o Ministério Público Federal pede que ela que tenha perda aí de 4,5 milhões de reais. Na ação civil ainda ela pode ser que congelem dela e tirem dela 4,5 milhões. Isso, se enquanto estiver tramitando, ela não usufruir, né? Já que ela tá livre. Tá livre. Bom, olha lá. Já não é novidade pra ninguém que hoje é sexta-feira. Dia de, pelo menos, falar de sexo. Às vezes fica difícil. Nossa, Ed, como você tá? Tô pessimista. Pessimista, eu achei. Dá um Ainda são, mandar um beijinho pro meu amor. 10h44, beijinho, meu amor. Aqui, ó, a gente tá sempre na companhia sextas-feiras, quando falamos de sexo, da agradável terapeuta sexual Paula Napolitano.
Paulinha, bom dia. Bom dia. Olha lá, nosso primeiro assunto aqui é daqueles que vão dar certamente muito pano pra manga, vai dar discussão aqui, né? E é o seguinte, a frequência sexual é ou não determinante para a felicidade do casal, hein? Aí vem aquela pergunta. Bom, segundo uma série de novos estudos científicos, estudos embasados na ciência, o sexo é o segredo do relacionamento saudável. E aí? É ou não é? Olha, tem casais que consideram o sexo como determinante. Já outros não. Então depende da pessoa. Tem gente que fala, sexo pra mim é 90% do relacionamento, por exemplo. Pra essa pessoa, o sexo vai ser determinante no relacionamento, né? Mas é um pouco reducionista a gente trazer que o sexo ele vai ser determinante pro relacionamento, né? Porque a gente tem muitos fatores que influenciam o relacionamento, positivamente ou negativamente, né? Mas tem muita gente que tem essa visão. O sexo, pra mim, é uma parte muito importante, é a maior parte do relacionamento, então pra essa pessoa vai ser, né? A gente precisa saber com quem a gente tá do lado. Se pra uma pessoa é e pra outra parceria do casal não é, aí a gente tem um problema, né? Porque aí pode complicar a relação, né? Agora, sexo é amor, né? Então, assim, no momento que ele começa a não rolar na relação, não começa a ter problema? Pode. O que acontece muitas vezes é quando já vem de uma frequência determinada ou de um estilo determinado e isso muda, é um sinal de alguma coisa acontecendo, né? O sexo, ele é um sinal. Assim como diminuir beijo é um sinal, assim como o casal conversar cada vez menos é um sinal. São vários sinais que os casais podem ter de que alguma coisa está acontecendo na relação. Uma mudança muito significativa na vida sexual também é um sinal de alguma coisa está acontecendo. Mas pode ser um sinal, por exemplo, simplesmente que veio filhos, por exemplo, né? E que depois vai se voltar ou não, né? Porque várias coisas da vida sexual não é uma linearidade assim a vida inteira, né? A gente tem sobes e desces e construções e esforço muitas vezes, né? Então a gente tem que lembrar disso, né? Mas esses casais são mais felizes porque transam mais ou transam mais porque são mais felizes? Olha, Eu lembrei do biscoito. Pois é. Exatamente. Então, boa pergunta, né? Porque é difícil dizer, né? Porque a gente está considerando só esse fator, né, para a influência da felicidade, né? Tiveram algumas pesquisas aí que saíram que mostraram que, na verdade, esse mito, essa crença que a gente tem de que quem faz mais sexo é mais feliz e é mais saudável, não existe exatamente segundo as pesquisas, né? Na verdade, o que a gente tem mais comprovado é de que, inclusive no livro Jeito Harvard de Ser Feliz, a ciência como psicologia positiva e várias pesquisas recentes sobre felicidade mostram que relacionamentos trazem mais felicidade. Então, que o nosso círculo de relacionamentos, não só afetivo-sexual, é um dos fatores preponderantes da felicidade. Agora, não necessariamente sexual ou que relação à afetivo-sexual. amizade, isso que você está falando? Exatamente. Amizade, família. Ou melhor, assim, seria transar com uma amiga. Olha, se a amiga quiser e se for uma amizade colorida ali legal, pode ser. Os dois com a amiga? Não tem pessoas que já levam a cabo essa ideia do... Não, tem pessoas que já levam a cabo essa ideia do amigo com benefícios. Exatamente. E aí é lembrar também, porque essa crença muitas vezes já quem é mais feliz sendo casado, é mais feliz tendo relacionamento. Isso leva a relacionamentos muito frustrados, né? Porque a pessoa vai chegando numa determinada idade, vai chegando, principalmente a mulher, né? A idade de, às vezes, mais de ter filho, ou de ela entende ainda a coisa de vou ficar pra titia, entra num relacionamento péssimo, só porque não, eu vou ser mais feliz casada, eu preciso casar, é isso que vai me completar, eu só vou ser completa a partir daí. Isso é muito delicado, Paulinha, né? você já falou aqui algumas vezes essa história de marcar dia pra transar. Tipo, o casal que não tá transando muito, aí fala assim, não, terça-feira vamos transar. Terça-feira, 9h30. Terça é dia de transar. 9h30. Aí, às vezes eu falo isso, gente, às vezes, sabe, você tem que ir lá e falar, eu vou transar na quinta-feira, entendeu? E acabou. E aí as pessoas falam, nossa, que horror. Mas Calculista. não é assim. Eu falei, não é Fria, assim porque vocês não têm 2 filhos. É por isso que não é assim pra vocês. Mas é assim mesmo? Tipo, quando você vê, não tá tendo nenhum problema sério. Só a vida mesmo tá confusa, não tá tendo muito horário. Tem uma hora que tem que pegar e falar, pô, vamos lá dar uma transada. Isso. Tem casal que funciona muito isso. Tem casal que funciona assim, ó, sexta-feira à noite é a nossa noite. Não necessariamente, assim, é o dia que a gente vai transar, mas é o dia que a gente vai namorar.
Então, sexta-noite é o nosso dia, ninguém marca nada, a gente vê a babá, ou vê a tia, a irmã, não sei o que, pra cuidar. E aí é o dia que o casal vai fazer o que bem quiser. Tipo uma operação de guerra. É, e às vezes é ficar só no sofá assistindo Netflix sem nada. Mas é o dia do casal, de intimidade, de relacionamento deles, e que muitas vezes só essa intimidade já leva ao sexo. Tem muito casal que funciona assim. Deixa eu te perguntar com relação à saúde. Vamos entender que transar, o ato, né, é um ato físico, né? É um exercício físico, a transa, o sexo ali, né? Vamos falar da parte da saúde aí. Vale a pena você, por exemplo, mesmo sem vontade de transar, mesmo sem aquela chama ardente, ir pro ato, isso vai fazer bem de alguma forma? Tipo academia, você tá querendo dizer? Você quer trocar esteira pelo sexo, Transar Edgar? sem vontade, tipo, vamos combinar, porque você falou que tem gente que combina o sexo, mas até chegar, você tem que ter um momento ali, né, pra chegar num momento de excitação, pra ficar bom pra todo mundo, né? Mas agora da parte física, cardiovascular. O sexo traz muito benefícios pra saúde, né? Mesmo Ele é uma sem atividade... vontade, mesmo sem vontade. Ele é uma atividade física, de fato. Não, tem que uma hora você tem que ficar com vontade. Tem que dar, exatamente, né? exatamente. No começo você pode estar sem vontade, mas tem que haver uma... Né? Isso, senão não vai ser legal. Se você for sem vontade na relação, você não adquire a vontade e transa sem vontade, não tá lubrificada, às vezes machuca, é incômodo, aí vai ser exatamente o contrário. A pessoa na próxima vez já vai lembrar dessa e já vai falar, acho que eu não quero não. Agora, se a pessoa fala assim, não, deixa eu dar o voto ali pra minha situação, deixa eu começar a beijar, deixa eu começar a explorar, isso é legal. Nesse sentido, sim. Porque o nosso cérebro, quanto mais ele associa o sexo como algo prazeroso com mais frequência, mais ele vai querendo aquilo. Isso com qualquer coisa da nossa vida. Quanto mais frequência de algo bom, mais a gente quer aquilo bom. Agora, se a relação sexual não estiver sendo bom, é um tiro no pé. Vai ser exatamente o contrário, né? Paulinha, agora eu li esses tempos uma matéria, não lembro... Foi algum artigo nos Estados Unidos, que tava uma febre meio de casais, assim, que com essa onda de trabalhar muito e tudo mais, estavam optando meio um acordo tácito de relacionamentos, casamentos sem sexo. Casais que já estavam há, 3 anos sem sexo, 4 anos sem sexo. E que faziam disso uma espécie de filosofia. Assim, ok, nós nos amamos, nós temos uma relação, nós não queremos nos separar, queremos ficar juntos, mas nós não temos mais uma vida sexual. Onde você tem algo errado né? Na Deep Web? Tem algo errado aí, né? A gente tem o que a gente fala até do mundo líquido do Bauman, né? E da sexualidade líquida, né? Cada vez mais está se saindo do quadrado de ter muita regra e muita coisa pré-estabelecida. E os casais estão tentando achar uma forma que funciona para eles. Tem muitos casais, sim, que num determinado momento a relação vira completa amizade e não rola mais sexo. Mas eles, ao mesmo tempo, se amam muito e também não estão dispostos a entrar numa outra relação, a terminar tudo ali, todas as consequências que tem de um término e de se sentir sozinho novamente, e optam por esses acordos. Ou pessoas mesmo consideradas mais assexuadas, por exemplo, que realmente a vida sexual não faz diferença para essa pessoa, né? Então, a gente tem vários fatores. Como tem casais que botam as coisas debaixo do tapete e falam assim, deixa pra lá, vai deixando, tem um problema na sexualidade do casal, vai deixando de lado, e o sexo vai ficando para segundo, terceiro, quarto, quinto plano, e o casal deixa esse acordo. Não, a gente não vai ter mais, só que aí é por uma questão de colocar por debaixo do pano. Então a gente tem que entender cada relação, o que tá acontecendo. Mas é para ficar um sinal de alerta, o que é que tá acontecendo nessa relação. E se os dois estão de fato completamente de acordo, ou só estão com medo de perder a relação, né? A Baby queria isso, meu. Cair fora, meu. A Baby queria só né, amizade, só a mãozinha dada, Casão. Era o sexo, meu. Ô, Vini, você tá muito quieto aí, vai. Pergunta aí. Quero perguntar sobre casais de longa data. Né? Casamento. Sobre mim, você quer? Por exemplo, Edgar. Sim. Quantos anos de casado, Edgar? 12 filhos, sei lá, 20 anos de casado. Dizem que eu fiz bodas. E um cara... Isso é brincadeira. E um cara saudável, isso influencia alguma coisa? Não, 20 anos de casado, 12 filhos, dá pra manter a chama, é isso? Eu posso te confirmar um negócio, são ciclos. Certo. Quando é muito longo termo, assim, a relação, os ciclos vão se sucedendo, entendeu? Exatamente. Às vezes você tá na baixa, às vezes você tá incrível, achando que você é um meninão.
garoto! Tem tudo isso, né? Bom, você já pode falar também, Paulinha. Eu tô há bastante tempo. Não tem ciclos? Tem, é óbvio que tem. Ainda mais quando tem essa história dos filhos e tal, enfim. Tem muita alteração hormonal pra mulher, posso falar da minha parte. O Arcon, meu, tem ele muita tá... noite Você vê como o cara tá saudável, ele, né? É o seguinte, não vou ser modesto aqui. Eu, quando não tô transando, eu tô mentindo. Mas é exatamente isso que vocês estão falando, né? É muito de ciclos, né? E é muito importante que a gente repare como tá a vida mesmo, né? Que você tem motivos para que a vida sexual caia, para que a frequência diminua. E às vezes a gente tem que simplesmente aceitar, fazer parte. Por exemplo, quando os filhos vêm, assim, é uma época de baixa. Só que ao mesmo tempo, não tem motivo nenhum muito visível. Não mudou nada na nossa vida, as coisas estão do jeito que estão. Aí vale repensar um pouco. Bom, o que será que está acontecendo então? Porque às vezes a gente vai deixando para segundo plano, vai empurrando com a barriga aquilo que nos é difícil de olhar. E às vezes quando você vai ver, você deixou um tempo muito grande que é muito mais difícil retomar. Mas com certeza a gente tem que ser menos autocrítico e menos crítico com o outro, muitas vezes, de achar que existe essa realidade que a gente vê de 4 vezes por semana, o tempo todo, orgasmos. Isso traz muita frustração para os casais, né? Mas deixa eu pegar um tema, que o tema que a Ellen trouxe aqui, né? Das pessoas que optam, assexuados aí que você citou, as pessoas optam por abolir aquilo da relação. Na tua experiência clínica ali, no consultório e tal, as pessoas que chegam com essa privação do sexo, digamos, revelando a você essa privação do sexo, como você avalia? Do número de pessoas que chegam com esse tema para você, quantas realmente apresentam problemas referentes a essa privação, a essa ausência do sexo na relação, e quantas lidam bem com isso? Porque fico imaginando, lidar bem com isso, sei lá, me parece estranho também, porque o sexo é uma parte integrante das relações ali, né, do casal, né? Sim. Na tua avaliação, como é que você avaliaria isso? Eu acho que deve ser também difícil, porque e se alguém desiste no meio? Desiste do quê? Assim, do pacto de não ter sexo. Às vezes acaba, sei lá, se interessando por outra pessoa. Sim, sem dúvida. É uma coisa que é difícil pro casal, né? Uma coisa que é muito nova, né? Existem as pessoas assexuadas, né? A gente já sabe disso através das pesquisas, que existem pessoas que não sentem vontade, mas nunca sentiram. É uma coisa assim, a pessoa não tem essa atração. Às vezes tem atração física, tem atração afetiva, mas não tem a sexual, né? Mas são minorias. De fato, quando a gente vê no consultório uma pessoa chegando porque fala, olha, eu já não transo com meu marido há 3 anos, ou qualquer coisa do gênero, quando você vai investigar, são questões realmente anteriores. Então, são questões realmente de o casal não conversava, a mulher não tinha prazer, ou ela tinha dor na hora da relação, não sentia vontade de falar para o parceiro, porque achava que se falasse, ele ia procurar outra pessoa ou qualquer coisa do gênero. E aí a pessoa vai entrando num ciclo em que ela vai tendo cada vez menos vontade, porque tinha dor, e assim por diante. Aí o parceiro cansa de ficar insistindo e vai para um trabalho sozinho, né? Ele cansa disso e aí fala assim, não, mas deixa a minha relação aqui. Então, quando você vai ver, de alguma forma, é uma desistência do casal de tentar explorar um ao outro. É uma não conversa do casal. Então, o casal, quando chega, ele fala assim, eu não sei o que ela gosta, o que ele gosta, se eu fazia direito, se eu não fazia direito. É um tiro no escuro. Então, a pessoa para de tentar. Porque ela fala, não sei se eu tô acertando, se eu não tô acertando. E aí as pessoas vão colocando pra debaixo do tapete. Aí acham várias desculpas. Porque eu tava estressado demais na época, porque o meu trabalho e tal. E quando vai vendo, a vida sexual vai ficando de lado. E aí a gente precisa investigar tudo isso, né? Paulinha, como é que a gente faz pra minimizar, por exemplo, os efeitos de tudo isso que tá acontecendo? Então a gente tá vivendo crise política, crise econômica. Isso gera reflexos na vida profissional da gente, independentemente do cargo que a gente ocupe. E eu tô lembrando aqui de uma frase, por exemplo, do editor da Veja, da já o finado Roberto Tivita, que quando criou lá nos anos 60 a revista Realidade, perguntaram pra ele se aquele momento estava sendo agradável na vida dele. Ele disse o seguinte, isso é a melhor coisa que a gente pode fazer de vestido. Ele disse isso em relação à criação da realidade, ou seja, o trabalho estava sendo muito legal. O que você pode falar sobre isso? A relação de um trabalho bacana, de uma vida bacana e o reflexo disso na cama,
na relação sexual. Achei que ele ia falar fora Temer, na hora do ato. Né? Fora Temer. Só dizer que eles estão fazendo as mudanças também, né? É muito legal, porque de fato, quando você tá bem de modo completo, quando você tá animado, você tá estimulado, você tá com um trabalho legal, você tende a emanar isso tudo pra vida como um todo. Você tende a chegar mais animado em casa, você tende a querer sair mais com seu parceiro, com a sua parceira, você tende a estar numa expectativa muito maior. Você quer sair, você quer curtir, você quer conversar, você quer estar junto. Então, isso tende a ajudar, sim, na vida sexual, né? Quando a gente tá bem no trabalho, quando a gente tá curtindo, assim como o contrário. Esse estresse todo, essa crise política, tudo isso, tende também a fazer as pessoas deixarem a vida sexual um pouco de lado também. Sabe por que o Arcon tá te perguntando isso? Porque ele tá felizão no trabalho dele, só que ele acabou de ter gêmeos. Então ele tá vivendo um antagonismo do que ele mesmo quis saber. Porque eu também tive gêmeos e eu sei bem como é que é essa fase. Né? Paulinha, pra saber mais... Pra quem quer saber mais, entra no sexplicando.com. Obrigado, viu? Obrigada. Ótima sexta-feira pra todos. Ótima sexta-feira pra todos nós. Agora hoje foi boa conversa, hein? Você gostou da pena? Você tá animadão hoje. Eu tô. Tá carinhoso. Tá tudo bem lá em casa, Davi? Tá tudo certo, mas, ô Paulinha, cadê o papel, hein? Que papel? Que você tá enrolada, bombonzinho. Essa foi muito fofa. Vai, da hora certa. 11 horas, horário de Brasília, velho. Jovem Pan Morning Show. Na Jovem Pan. Vocês não prestam. Mas eu gosto de vocês. Devia transmitir essas coisas que vocês ficam falando aqui. Aqui, ó, a gente tá com visita hoje. Vocês fizeram vistoria antes de entrar pra ver se tá com gravador. Opa. Não vai vazar a delação tá depois? Gravador, sim. Tem que tomar ótimo cuidado. se Vai vazar. vazar a delação depois. né? Hoje a gente tá promovendo aqui um festival de cantadas no Morning Show, né? Vamos conferir as que chegaram pelo WhatsApp? Quero Aí, o ouvir. que será que vão dizer? Hein? Jesus. Nossa! Jovem Pan Morning Show, Ulisses Batista Tucuruvi. Fala. Cantada que eu vou dar hoje à noite vai ser: E aí, gata, você ouve a Jovem Pan Morning Show? Nossa, acho que não vai colar, sei lá. Eu acho que sim, Eu não você tem que sei ter muito bem. afinidade. Mas peraí, acabou? Acabou, eu não sei muito legal, bem o que bacana. pensar dessa... É porque se ela curtir, aí os dois começam a falar sobre o programa. Pode já. ser, porque entendeu? a relação tem que ter afinidade. Eu gostei daquela cantada do Da Pena do Bombonzinho. Se ele prestou atenção no programa, ele já anotou essa pra usar depois. Boa. Bom dia, Morning Show, Rubens aqui de São Paulo, advogado. Eu acho que a melhor cantada, pelo menos as minhas melhores cantadas, sempre foram gestuais. E esses gestuais que eu digo sempre foram dançando. Eu sempre, graças a Deus, sempre Nossa, dançar que muito bem. demais! E isso sempre convenceu muito a quem me assistia, ou a quem me olhava, ou a quem me observava. E isso me rendeu bons frutos. Hoje eu sou até casado com uma dessas pessoas. Pensando outra coisa já, meu. Pelo menos Rubens, Passa lá. Santo André. Valeu, Rubens. Pensou que convenceu uma, né? Esse cara é bailarino aí. Ó, e Esse cara Bacana a dança mensagem lamba do latino aeróbica. aí. Cara que Você dança sabe que bem na balada Ele dança pega lamba muita mulher, aeróbica bicho. e na década de 90 Eu sei ele porque- conheceu essa menina e casou com ela. Mas eu vou dizer, Lá você em- quando faz suas dancinhas aqui, É pra seduzir alguém, o você povo acha? vai à loucura. Paulinha. Mas eu sou paga pra isso, é diferente. Olha, uma vez eu recebi uma cantada que depois eu acabei até dando risada. Eu estava grávida e um cara passou do meu lado e disse: Nossa, tão linda. Já vem até com filhinho na barriga. Deu pra dar muita risada. O Rafinha Ali em Bastos, São meu. Paulo. O último que fez isso deu processo. Já vem até com filhinho, cara. Bom dia, aqui é o Lucas de São José dos Campos. A cantada que eu daria que sempre que funciona é a seguinte: chega na menina e fala assim: você não é baleia azul, mas eu morreria por você. Ai, que horror! Bom dia a todos. Sem comentário. Bom dia, pessoal do Morning. Devar Andrade de Londrina, Paraná. A cantada. Paulinha, Oi. seu pai é padeiro? Não, querido. Porque você é um sonho. É ruim, mas eu não pude desperdiçar essa daí. Um beijo pra todo mundo aí, aquele abraço. Paulinho, um beijo especial pra você. Obrigada, querido. Fala com ele, Eu tô Paulinho. feliz, sou um bombonzinho, sou um sonho. É um sucesso. Sexta-feira é sexta-feira, amor. Arthur, me espera. Sucesso Oi, hoje. bom dia, é Ana de Brasília. Eu tenho quase 1,90 m de altura. Aí eu ia pras baladas e eu sempre ouvia: Nossa, como você é alta, tá frio aí em cima.
eu me sentia de volta pra escola de novo. Sabe por que chove? Meio confusa essa. É a mãe natureza chorando por não ter conseguido criar uma flor tão linda quanto você. Matheus Tabaté. Caramba, Matheus! Nossa, isso é um poema, não é uma cantada. Eu diria que... Não, mas eu diria que a gente começou bem mal nesse festival de cantadas. Não é fácil. Vamos promover mais dias, né? A primeira edição do festival de cantadas. A primeira edição do festival de cantadas. Eu tô ganhando aí. Eu acho que não vai ter segunda temporada, eu acho que não. o da Pena deveria ganhar o prêmio. Inclusive, Paulinha, posso tirar uma foto sua depois? Pode. Mandar pro Papai Noel pra ele ver o que eu quero de presente, velho. Meu Deus do céu, tá impossível esse homem hoje. E a hashtag aí, ó, Festival de Cantadas. A galera aderiu no Twitter, estamos entre os assuntos mais comentados desse país. Tem muitas, assim, por exemplo, o Tomás Vamos Silva. lá. Meu bem, você acredita em amor à primeira vista ou vou ter que passar aqui novamente? Tem também aqui Boulevard Versos, não sei. Conjugando o verbo sentir, eu percebi que eu sinto mesmo é a sua falta. Nossa. Fiz essa voz pra ver se dava um clima, não sei. Meio love songs, assim. Drix aqui, ó, Paulinha. Se você fosse um sanduíche, teu nome seria X Princesa. Deus do céu! Ai, caraca. Tem mais, deixa eu ver aqui. Não sei. Olha essa, Ana. Seu nome é Wi-Fi? Não, porque eu tô sentindo uma conexão. Essa é boa, essa é engraçada, vai, pelo menos dá uma risada. Vamos lá, gente. Vamos lá. Acho que a gente pode seguir, né? Pode seguir o programa. Boa, vamos lá. Vamos seguir aqui com o noticiário, com o que realmente interessa nessa sexta-feira, além do sexo, obviamente, que tratamos aqui com a Paula Napolitano. Ô, Vini, vamos falar agora da atração internacional? Sim. Será Beyoncé? Será Taylor Swift? A Madonna? Será Rihanna? Paulinha pode dizer pra gente, talvez, sei. Mas não é nada disso não que vocês estão pensando, meus amigos. O papo agora é sobre a brasileiríssima Anitta. Tá ganhando o mundo? Tá ganhando o mundo. Tá conquistando o mundo? De que maneira, Vini? Olha, ela tá com essa parceria aí que a Paula já trouxe pra gente aqui no Morning Show com a Iggy Azalea. Isso, Vini, fala certo. Azalea, humilha meu. o pessoal que xoxa o meu sotaque, vai. Azalea, Já meu. falaram Azalea, Azalea. Como é que é a mas pronúncia Iggy- correta? Iggy Azalea. Azalea, meu. Só se ela falar que isso é verdade. Ela falou. Ela falou Eu fui que atrás, isso é verdade? pô. Eu fui atrás. É a mesma coisa que a Paulinha falou que é GIF, não é GIF. Eu nunca vou falar GIF, meu. Falaram, Ela fala quem inventou GIF. falou. Vai. Então, a Anitta fez uma participação, né, numa faixa aí da Iggy Azalea, Sweet, né, Paulinha? E elas estão nesse trabalho juntas, então elas vão hoje no talk show do Jimmy Fallon. Uau! Lá nos Estados Unidos, na emissora NBC. E vão fazer parte aí dessa entrevista aí com o Jimmy Fallon, ou seja, vai bombar, né? Vocês lembram uma vez que o Wagner Moura foi lá no Jimmy Fallon, repercutiu bastante, né? E agora a Anitta vai ter essa oportunidade, até porque o Jimmy Fallon, ele é famoso não só pela entrevista em si, mas por promover aquelas brincadeiras, Os né? esquetes Com os ali, convidados que vão lá. Então, Nossa, provavelmente... mas será que vai ter até brincadeira Será? com ela? Poderia, né? Certamente. hein? Caramba, meu. Seria se engraçado, tiver. seria curioso. Será que ele vai perguntar de política pra Anitta? Pode ser. Pelo momento Fica que a a gente dúvida. tá, né? Os caras já estão sabendo lá. E ela fala, né? É. Ela é... Ela é bocuda, ela autêntica, fala o que Eita. vem na cabeça. Exatamente. Então. Aliás, a Anitta tem sido realmente um sucesso, né, Edgar? Essa menina aí que começou no funk, aí passou pra carreira mais pop. Ela tem esse jeito autêntico, ela tem uma forma de lidar com os fãs dela, que é uma forma muito interativa. Ela tem percepção de mercado, né? Sempre fazendo parceria com as pessoas que estão bombando, como a Maiara Maraíza, Wesley Safadão, Iggy agora a Azalea. Iggy Azalea, né? Então ela tem essa inspiração em cantoras internacionais, né? Como a Beyoncé, a Katy Perry, mais ou menos, a Kesha, né? Não, e Tem essas fora do influências. holofote, ela também causa, porque sempre tem um namoro, um vídeo, uma coisa. Então isso também é bom, que sempre tá colocando ela ali, né, em certos lugares interessantes, ou pelo menos na conversa das pessoas. Quero só ver, o vídeo delas vazou, né, antes de ser lançado, mas e daí? Ninguém liga, todo mundo só ficou vendo as roupas, fazendo meme, comparando com outras divas. E nessa apresentação aí, quero ver o que é que ele vai perguntar pra ela. Em inglês a gente já sabe que ela fala. E elas vão se apresentar também ali com a música Sweet. Vamos ver como é que vai ser. E aí, Paula, ela aproveitou essa ida dela a Nova York
já para gravar as cenas do próximo clipe dela paradinha em uma estação de metrô lá em Nova York. Ouve. Tem um trechinho do vídeo aqui para quem nos acompanha pelo YouTube. Fazendo a maquiagem, a produção. Não, eu não posso mostrar. Eu tô com cabelo. Olha lá, aí já é a parte da...